Diferente de todos os outros, em jeito, estilo, propósito, contando histórias que não são apresentadas em nenhum outro evangelho, e já assumo que foi o meu livro preferido da Bíblia por muito tempo, hoje nós vamos falar do livro de João. Como eu falei, por muito tempo eu já gostei muito desse livro e já foi o meu livro preferido da Bíblia. Ele mostra o nosso relacionamento com Deus de um jeito que nenhum outro faz. Ele mostra partes de quem Jesus é, ele conta histórias que refletem o caráter de Jesus de um jeito que nenhum outro evangelho faz. Isso é muito único, é muito especial. E eu tenho certeza que se você já passou por esse livro, você já leu esse livro, você foi marcado por alguma passagem. Você provavelmente sabe algum versículo daqui de cor, talvez seja João 3,16, eu não sei, mas você provavelmente conhece essas histórias porque elas são muito impactantes. O livro de João foi escrito mais ou menos entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, ou seja, ele foi escrito bem depois que os outros evangelhos, então ele é muito intencional em escrever aquilo que Mateus, Marcos e Lucas não adicionaram nas suas histórias. João também é um livro muito repetitivo, e ele faz isso com o intuito de que quando você terminar de ler esse livro, essa mensagem que ele está repetindo várias vezes fique presa na sua mente. Você sai daqui lembrando aquilo que João falou. Se você assistiu os últimos 2 vídeos do nosso quadro Conhecendo a Deus, ou seja, de Marcos e de Mateus, você já está meio que familiarizado com o não tão agradável governo do Império Romano. O Império Romano, eles tinham uma cultura em que eles toleravam religiões que já existiam antes deles chegarem lá, mas eles não toleravam, eles perseguiam religiões que vieram depois. Isso porque eles consideravam aquelas religiões como se fosse algum tipo de ameaça, algum tipo de confronto contra o governo deles. E essa era a questão do cristianismo. Eles viam o cristianismo como uma tentativa dos judeus, dos israelitas pegarem de volta aquele governo e eles tentarem algum tipo de um atentado contra o Império Romano. Para que a perseguição fosse eficiente, eles tinham uma estratégia de começar de cima para baixo. Ou seja, você destrói o líder e os liderados vão fugir, essa é a lógica. Como você pode imaginar, os discípulos de Jesus foram os principais perseguidos nessa época. E a gente tem algumas tradições da igreja que relatam, isso não está na Bíblia de forma explícita, mas que relatam a forma como alguns desses discípulos morreram. Como, por exemplo, Pedro. Quando ele foi pego, a sentença dele era ser crucificado. Mas quando pegaram ele, ele disse que ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Então ele pede para que crucifiquem ele de cabeça para baixo. Essa é a tradição da igreja sobre como foi a morte de Pedro. Já com João, a tradição da igreja conta que eles pegaram uma bacia grande de metal, eles colocaram óleo lá dentro, eles esquentaram e eles iam jogar João lá dentro vivo, para que ele fosse queimado, para que ele fosse frito nesse óleo. Mas a tradição também conta que quando eles jogaram ele lá dentro, nada aconteceu. Ele não foi queimado, ele não sofreu nenhum tipo de dor, nenhum tipo de dano físico. E quando eles ficaram espantados, talvez eles lembrassem daquela passagem de Daniel, do livro de Daniel, quando aqueles 3 homens foram lançados na fornalha e nada aconteceu com eles. E aquele 4º homem apareceu e livrou eles e Nabucodonosor louvou o Senhor. Se você vê na temporada do Teen Street, você já ouviu essa história. E porque ele não foi queimado, porque não aconteceu nada com ele, ele foi isolado para essa ilha chamada Ilha de Patmos, que é onde João escreve o livro de Apocalipse que está na Bíblia. Como eu disse, esse evangelho também apresenta detalhes únicos que os outros não apresentam. Isso se deve também ao fato de que os outros evangelhos focaram em apenas um dos 3 anos do ministério de Jesus. Já João, ele passa pelos 3 ministérios. Geralmente a gente vê o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus e aí os últimos anos da vida dele. Já João, ele mostra os 3 anos em que Jesus estava aqui na Terra servindo ao Senhor no ministério. Você deve lembrar que nos outros evangelhos a gente gastou um pouco de tempo tentando entender qual que era o público que estava recebendo esse evangelho, o que o autor queria dizer, qual que era o coração por trás disso, e a gente levou um pouco de tempo para chegar nessa conclusão. Já João facilita o nosso trabalho. Em João capítulo 20, do versículo 30 e 31 diz: Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João está dizendo que o propósito que ele está escrevendo este livro é para que as pessoas creiam e continuem a crer que Jesus é o Filho de Deus. Em João 9 a gente tem uma passagem que dá um exemplo disso que a gente está falando, sobre crer e acreditar, continuar acreditando que Jesus é o Filho de Deus. Nessa passagem tem esse homem, que ele é um cego de nascença, ele nasceu desse jeito e ele foi curado por Jesus. E ele não podia negar aquilo que ele tinha visto e ouvido. Aquele homem, Jesus, que ninguém acreditava que ele era, aquilo que ele estava falando que ele era, o Filho de Deus, o Messias que eles estavam esperando, cura ele e ele não pode negar. Ele não consegue negar aquilo que ele viu e ouviu. E porque os judeus não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus, eles consideravam que o que Jesus fazia era uma blasfêmia.
e que se alguém confessasse Jesus como o real Filho de Deus, seria expulso da sinagoga, seria expulso do círculo social, seria expulso de casa, seria expulso dos seus amigos, do lugar que você cresceu. Essa era a realidade que ele estava enfrentando. De fato, no versículo 22 diz: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E no final do versículo, no 34, diz: diante disso eles responderam: você nasceu cheio do pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Aquele homem foi expulso do lugar em que ele cresceu, perto dos amigos que conviveram com ele, que brincaram com ele, na família dele. Ele foi expulso daquele lugar simplesmente porque ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. Isso parece um pouco extremo e fora da nossa realidade, mas ano passado eu passei um tempo na Ásia Central e lá eu consegui ver um pouco dessa realidade com os meus próprios olhos. Eu vi 2 casos de 2 meninos que eles ouviram o evangelho pela primeira vez, eles eram muçulmanos, eles nunca tinham conhecido Jesus da forma que a gente apresentou, e eles decidiram entregar a vida para ele. O que eles estavam fazendo quando eles tomaram essa decisão não era simplesmente tipo, vou fazer uma oração, vou aceitar Jesus, e é isso mesmo, continua a minha vida. Mas eles sabem que quando você toma uma decisão dizendo sim para Jesus, naquela cultura, você está dizendo não para todo o resto. Você está dizendo não para aceitação na sociedade, você está dizendo não para uma possibilidade de trabalho, você está dizendo não para todos os seus amigos, para todo a sua zona de conforto, o seu convívio, tudo isso é um não. E a gente entende no Evangelho de João que todo o sim que você dá para Deus vai ser tão pesado quanto o não que você der para as coisas que estão à sua volta. E outra coisa que você pode ter percebido que aparece com muita frequência é esse paralelo entre luz e escuridão, entre o dia e a noite. Por exemplo, em João capítulo 3, conta a história de Nicodemos e fala que ele era... tem só conferir, então eu vou besteira. Dá um temor nessas horas. Autoridade entre os judeus. Tá. Eu vou virar enquanto eu falo. Outra coisa que você pode ter percebido e que aparece com muita frequência nesse livro é esse paralelo entre a luz e a escuridão, entre o dia e a noite. Por exemplo, em João, no capítulo 3, conta essa história de Nicodemos. Fala que ele era uma autoridade entre os judeus, mas que ele decide se encontrar com Jesus durante a noite. Ele não queria ser visto por Jesus. Quando Pedro nega Jesus, naquela história que todo mundo conhece, isso era de noite. Então, o que a gente vê é esse paralelo de que as obras da carne são feitas de noite, mas as obras dos filhos de Deus são feitas na luz. São feitos aonde tudo é mostrado, aonde tudo é revelado, aonde tudo é visto. E Jesus nos chama para caminhar em fé, na luz do dia, nos posicionando e glorificando o nome dele em tudo que a gente fizer, em todos os lugares que a gente estiver. E o legal sobre esse tema de fé é que todas as vezes que a palavra crerem aparece, qualquer palavra derivada de fé, eles creram, vocês crerão, qualquer coisa desse tipo, nunca é um nome, nunca é um substantivo. Essa palavra sempre está conectada diretamente com um verbo. Ou seja, não é eu tenho fé, mas é eu vivo fé, eu faço fé. Não faz muito sentido pra gente mais essa questão de que não é uma palavra, não é um substantivo, mas é algo vivo, é algo ativo, é uma ação de fé. Como eu falei no começo, uma das coisas que eu mais gosto desse livro é o jeito que ele mostra o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, através de Jesus. E um dos exemplos disso está logo nos primeiros versículos. Em João capítulo 1, no versículo 18, fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Se você já leu isso no português, que provavelmente é o que você fez, isso passou despercebido. Essa passagem passou despercebido para você. Mas existe uma coisa no grego que chama muito a nossa atenção. Esse estar junto do Pai, na verdade, a tradução mais literal dele seria estar reclinado ao seio do Pai. Ou seja, ele está deitado no colo, no seio de Deus. É isso que está falando. Jesus está reclinado no seio de Deus. E essa palavra aparece só mais uma vez nesse livro inteiro. E ele aparece de novo no capítulo 13, no versículo 23, quando diz: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse reclinado ao lado dele é a mesma palavra para seio também. Quer dizer que João estava reclinado ao seio de Jesus. Então, o que ele está querendo fazer, a analogia que ele quer mostrar, é que da mesma forma que Jesus está reclinado ao seio do Pai, João estava reclinado ao seio de Jesus, porque nós podemos estar reclinados ao Pai através de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele nós chegamos ao Pai. Então, da mesma forma que Jesus consegue ouvir as batidas do coração de Deus, porque ele encosta os seus ouvidos no coração dele, nós conseguimos também.
Ouvir as batidas do coração do nosso Pai através de Jesus. O amor também é outro tema que é constantemente retratado e martelado durante todo o livro. No capítulo 15, no versículo 10, diz: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E no versículo 14: Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Então, do mesmo jeito que a fé é algo prático, é uma ação, o amor também é. O que Jesus está falando é que permanecer no amor dele não é um sentimento. Eu permanecer na presença de Deus não é aquela imagem da gente todo sentimental, sabe? Todo emocional. Não é só isso, isso também faz parte. Mas o amor de Deus demanda obediência. Ser amigo de Jesus demanda uma vida de obediência. E um exemplo desse amor que é mostrado em obediência está no 2º capítulo de João. É naquela história que todo mundo conhece, que Jesus transforma água em vinho. Aquela história é muito legal, provavelmente você já ouviu. E eu queria fazer uma ilustração. Você pode me passar essa já, por favor? No versículo 7, Jesus diz: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Geralmente, se eu te pedisse para encher alguma coisa, igual eu pedi para encher essa jarra, você encheria desse jeito. Ninguém pode negar que ela tá cheia, ela realmente tem bastante água, ela tá cheia. Mas aqui diz que eles encheram até a borda. Eles fizeram ao máximo aquilo que Jesus tinha pedido. Eles fizeram de forma literal e de forma extrema a ordem que Jesus tinha dado. Esses jarros cerimoniais que fala que eles usavam, eles tinham mais ou menos uns 90 quilos cheios de água. Então eles pegaram esses jarros, eles foram até o poço, eles encheram até a borda sabendo que ficaria mais pesado e eles trouxeram de volta. Isso porque quando Jesus fala e nós obedecemos, isso sobe como amor ao Senhor. É esse o amor que o livro de João trata. Um amor que é baseado em obediência extrema. Então, quando Jesus te pede para fazer alguma coisa, o quão radical você é, o quão extremo você é. Você faz aquilo que é suficiente, aquilo que tá bom, tipo assim, você fez o que ele pediu. Ou você entrega tudo o que você tem. A gente falou sobre os temas frequentes durante o livro, mas uma coisa que a gente também tem que ver é que o livro de João é inseparável do Antigo Testamento. Ele faz conexões, tipo assim, o livro inteiro, do capítulo 1 até o capítulo 21, é toda hora sendo metralhado de referências ao Antigo Testamento. Pra mim e pra você, isso pode parecer um pouco quase como um easter egg. É difícil da gente perceber essas coisas. Quando você percebe, você tá tipo, uma conexão, faz sentido e tal. Mas pros judeus isso era muito explícito. Porque eles conheciam as histórias, eles conheciam as promessas, eles conheciam aquilo que o povo de Israel tinha passado. E quando eles liam essas histórias, eles conectavam diretamente com aquilo que eles já tinham ouvido antes. Então, um exemplo disso é no capítulo 1, no versículo 14, quando ele diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Talvez você já tenha lido esse versículo, ele é um versículo bonito por si só. Mas no português a gente perde um pouco da essência daquilo que João queria realmente dizer. No grego, essa palavra viveu, eu não vou saber pronunciar isso em grego, eu vou colocar o áudio para vocês. Mas essa palavra em viveu, na verdade é... Vai. Skenoo. Isso aqui, skenoo, alguma coisa assim, eu vou deixar escrito para vocês. Mas essa palavra, ela tá diretamente ligada com o sentido de uma tenda. Quando a gente pensa em uma tenda, a gente tende a pensar nessa tenda de acampamento, né? Tipo assim, eu vou acampar, vou pro Legendários propaganda. E aí você leva uma tenda, uma barraca. Mas quando eles pensavam numa tenda, a primeira coisa que vinha na mente deles é Antigo Testamento. A tenda do encontro, o tabernáculo, Moisés. Eu vou deixar uma foto do que é o tabernáculo, se você ainda não sabe. Mas no Antigo Testamento, quando Deus chama o povo de Israel e eles estão no deserto, ele estabelece essa aliança. E ele dá as instruções para Moisés construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha uma tenda. Sobre essa tenda existia uma nuvem que ficava lá durante o dia. E durante a noite tinha uma coluna de fogo. Aquela era a glória de Deus. E aquilo era a representação de Deus habitando entre o seu povo. Em um povo que era carente de um Deus, em que os deuses deles antigamente eram distantes, agora Deus estava falando, eu sou um Deus presente, eu habito no meio de vocês. E o que João está querendo dizer quando ele usa essa mesma palavra é que Jesus veio para habitar entre nós, da mesma forma que Deus tinha vindo para habitar entre o povo de Israel. E que da mesma forma que o povo de Israel, eles viam aquela nuvem, aquele fogo, e eles viam a glória de Deus, Jesus agora veio para nos revelar a glória de Deus. Então você entende a importância da gente conhecer a Bíblia por completo? Os detalhes que a gente perde quando a gente não se aprofunda em conhecer quem Deus realmente é. Tipo assim, é uma coisa que você leria sem, você viveria sem. Mas quando você conhece, você tem uma nova revelação que você não teria antes sobre quem ele é. Quer ver outra coisa?
No livro de Êxodo, no capítulo 7, tem aquela história das pragas. Você já ouviu, né? As pragas do Egito. Deus manda pragas sobre o povo do Egito para que o povo de Israel fosse liberto e andasse em direção à Terra Prometida. A primeira dessas pragas foi quando Moisés e Arão foram até esse rio e eles transformaram a água de toda a cidade em sangue. Você já ouviu essa história? Fala que todos os peixes morreram e ninguém conseguia beber daquela água, porque ela era sangue, era contaminada. Eles tinham que buscar poços e dar algum jeito de conseguir água. Agora, o primeiro milagre que Jesus faz na Bíblia, e aqui no livro de João diz que esse realmente foi o primeiro milagre, é esse do capítulo 2 que a gente falou, de quando Jesus transforma a água em vinho. E agora não para trazer condenação, mas para trazer alegria para aquele casamento, para trazer celebração, para trazer festa. Quando eles foram libertos, o povo de Israel, eles saíram do Egito e falam que eles estavam caminhando em direção à Terra Prometida. Então, de um lado, eles tinham a Terra Prometida, do outro lado, eles tinham os egípcios perseguindo eles, mas eles se depararam com a situação que tinha um mar nesse meio do caminho, e eles precisavam atravessar esse mar. Então diz que Moisés estende os seus braços, aquele mar foi aberto, e eles passaram para caminhar em direção à Terra Prometida. Quando eles passaram, os egípcios tentaram ir atrás deles, mas assim que eles tentaram pisar, o mar se fechou, e todos aqueles homens foram mortos. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus está naquela cruz, ele abre os seus braços, ele está com os seus braços estendidos, e diz que ele morre, e eles perfuram o lado dele com uma lança, e desse lado sai água. Da mesma forma que o povo de Israel passou em direção à Terra Prometida, através de Jesus nós podemos caminhar em direção à promessa de Deus. E da mesma forma que aqueles egípcios que perseguiam o povo de Israel foram mortos porque o mar se fechou, quando nós somos batizados nas águas do Pai, nós somos batizados no nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, o nosso pecado, aquilo que nos persegue, aquilo que nos escravizava, fica para trás, morre, fica no passado e nós temos uma vida nova com Jesus. Então nós falamos sobre temas frequentes, nós falamos sobre conexões que o livro faz com o Antigo Testamento, mas eu quero te deixar com uma última conexão para a gente fechar esse vídeo refletindo sobre isso. No capítulo 3 de Êxodo, Deus se apresenta para Moisés, e quando Moisés começa a ter dúvidas sobre o chamado que Deus está dando, Deus fala, eu sou o eu sou, ou seja, eu sou o suficiente. Agora, nesse livro de João, Jesus fala eu sou aproximadamente 7 vezes em diferentes situações. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Ele fala eu sou no total 7 vezes. O que isso quer dizer para a nossa vida, o que a gente tem que refletir sobre isso, é que Jesus é suficiente. E ele tem se mostrado nesse livro como mais que suficiente. Ele é aquele que realiza os sinais, ele é aquele que se entregou por nós, ele é aquele que caminhou, que habitou entre nós e nós podemos ver a sua glória, nós vimos a sua glória, nós vimos como a gente pode reclinar no colo do Pai e ouvir as batidas do seu coração através de Jesus. Mas a gente precisa diariamente se perguntar, será que ele é suficiente para mim? Será que o Deus dessa Bíblia, o Deus que os discípulos experimentavam, o Deus que a gente está vendo sendo revelado nessas páginas, tem sido esse mesmo Deus na minha vida? Eu tenho conseguido enxergar Ele de forma presente? Eu tenho conseguido me relacionar com Ele de uma forma que o eu sou não é só o eu sou dessas páginas, dessas letras, mas Ele é na minha vida e eu consigo testificar isso para as outras pessoas? Então, será que Jesus tem sido suficiente para mim ou ainda preciso de mais alguma coisa? Será que eu ainda preciso da validação de pessoas ou saber que Ele é o eu sou e que Ele é o meu Pai já é suficiente para mim? Será que ainda existe alguma coisa na minha vida que eu olho e eu falo, eu não consigo viver sem isso, ou eu consigo olhar para Jesus e falar, você é tudo que eu preciso para viver? Se eu começo a parar para refletir nessas coisas e eu chego à conclusão que na verdade Ele não é suficiente para mim e que é preciso coragem para assumir isso de verdade, eu tenho que entender que sou eu que preciso chegar no conhecimento de quem Ele é. Ele já fez tudo. E Ele já abriu a porta pra gente chegar na plena satisfação de quem Ele é. Mas o problema é que a gente não conhece Ele. E esse é um desafio de todos os dias. Todos os dias eu sei que eu preciso olhar pra minha própria vida e perguntar, será que eu tenho sido amigo de Jesus? Porque a palavra dele fala, como a gente leu em João 15, que aqueles que me obedecem são os meus amigos. Ou seja, a amizade de Jesus é condicional, sim. Então, será que eu tenho sido amigo de Jesus? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer diariamente. Será que Ele tem sido suficiente para mim? Será que eu tenho encontrado minha satisfação completa e plena nele? Ele tem isso disponível para nós. Cabe a você e cabe a mim tomarmos a decisão de escolhermos seguir, de escolhermos andar, de escolhermos amar Ele todos os dias. Então, esse foi o livro de João.
como você percebeu mais uma vez, a gente não passou passagem por passagem, dessa vez um pouquinho mais do que nas outras, eu admito, mas a gente tentou buscar qual que é o coração de Deus por trás desse livro. E você viu que ele é cheio de conexões, ele é cheio de referências, ele é cheio de profundidade, e eu desafio você a mergulhar nisso com tudo. Talvez você não vá conseguir descobrir todos os detalhes e todos os mistérios, e talvez a gente nunca consiga durante todas as nossas vidas agora. Mas eu desafio você a continuar nessa caminhada de conhecer quem o Senhor é através da palavra. De continuar além dos livros, continuar pedindo para ter mais sede, por mais fome e recebendo do Senhor, para que talvez quando você chegar no final da sua vida você consiga olhar para trás e perceber o quanto dia após dia essas escolhas que você tomou de tirar um tempo, de ler a sua palavra e de tirar esse tempo de oração te levaram a esse conhecimento e essa paixão por quem Jesus é. Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue nos acompanhando, continue seguindo o nosso plano de leitura, se você ainda não está, ainda dá tempo. Até mais!